Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Nós sabemos que Deus, Ele é completamente soberano na criação. Mas o que essas verdades dizem respeito a nós? Como elas devem ser aplicadas às nossas vidas? Nós estamos vendo o Salmo 139 e nós vimos anteriormente que no versículo de 1 a 6, Davi nos fala sobre o conhecimento que Deus tem a nosso respeito, a tal ponto dele mencionar que ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces tudo. Ele fica impressionado, maravilhado. O Senhor conhece o passado, o Senhor conhece o presente, o Senhor conhece o futuro. Deus sabe todas as coisas. E diante disso, Davi exprime um outro verso, a partir do versículo 7, do 7 ao 12, Salmo 139. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Davi está encantado, maravilhado com o fato de Deus saber tudo. Mas parece-nos que isso também incomodou um pouco Davi. Incomodou um pouco porque Davi sabe que é um pecador. Podemos dizer que essa consciência de que é um pecador está presente no texto, porque no final ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Portanto, ele tem uma consciência de quem ele é. E no versículo 7 ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Mas por que ele iria fugir? Por que ele fugiria do Deus que sabe todas as coisas? Ou por que ele tentaria fugir do Deus que tem todo o conhecimento dentro de um relacionamento com ele? Esse termo, fugir, foi usado para se referir a Jacó, que fugiu de Labão. Esse termo foi usado para se referir a Agar, que fugia de Sara, quando esta humilhou a escrava. O termo se refere também a Davi, que fugia de Saul. Personagens que fugiam de um mal, de alguma forma, porque até mesmo Agar havia sido humilhada. Moisés fugiu de Faraó. Por que Davi fugiria de Deus? Podemos dizer que a consciência de que ele é um pecador, diante da certeza de que Deus sonda totalmente nosso ser, incomodou também Davi. E mesmo assim, Davi vê a graça de Deus. Fugir de Deus, certos de que somos pecadores, conscientes de que o Senhor sabe o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso agir, de forma que, ainda que as pessoas não vejam quem somos verdadeiramente por dentro, Deus sabe tudo. Tentar fugir não é nem mesmo necessário, porque em Cristo Jesus a graça de Deus nos alcança. E Davi diz: não adianta. Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, em todo lugar o Senhor está. Portanto, nada nem ninguém pode fugir de Deus. E isso, para nós, é um conforto, tendo em vista Cristo, ainda que para os homens sem Cristo isso seja algo terrível. Porque no dia do juízo, como o homem fugirá da ira divina? Razão para conduzir você a Cristo. Você quer fugir do juízo vindouro? Você teme o juízo vindouro? Você teme o juízo final?
Então corra, mas não corra para longe do Senhor, porque você não conseguirá. Ele está em todo lugar. Você precisa correr para Cristo, porque é exatamente em Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que você conseguirá encontrar um refúgio verdadeiro. Porque Cristo aplacou a ira do Pai, a ira de Deus, e então nos deu um abrigo certo, uma esperança verdadeira, em que vamos ser perdoados também na eternidade, porque Ele nos perdoou todos os pecados agora, de forma que já não mais precisamos temer o juízo vindouro, de forma que nós podemos descansar, não dá para fugir. Mas a partir do versículo 10, ele muda, parece que o seu coração encontra tranquilidade. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ele não está mais pensando em fugir. Ele está vendo um Deus gracioso sustentando, cuidando. Porque a graça de Deus superabunda sobre os nossos pecados. Aquele que derramará a ira sobre os pecadores, em Cristo, vem ao nosso encontro para nos chamar de filhos, adotados em Cristo Jesus. A relação muda totalmente. A ira divina aplacada por Jesus faz com que ela, estando longe de nós, faz com que o Pai nos veja com amor. Em Jesus, Deus mostrou o seu amor, de forma que esse amor, diante do conhecimento de Deus sobre quem somos, ele é confortador. Se as trevas com efeito me cobrirão, ou a luz ao redor de mim se fará noite, se ele diz isso, ele diz: as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Aquele que está seguro em Cristo, vir a onisciência, vir a onipresença de Deus, o fato de Deus saber tudo sobre quem eu sou, ver isso como algo bom, de modo que transmite segurança. Mas por quê? Porque o mundo é mau, porque precisamos de alguém que nos ajude a viver. E ainda que pareça que as trevas vão nos encobrir, pareça que a nossa vida estará oculta aos olhos do Senhor, que inimigos aparecerão para nos apunhalar secretamente, ele diz: ninguém pode nos ocultar da presença do Senhor. De forma que seja o dia, seja a noite, para Deus é a mesma coisa. Ninguém nos ocultará de Deus. A certeza de que o Senhor está sempre com os seus filhos debaixo de seus olhos. Ele está sempre contemplando. Podemos ver aquela imagem de um pai num lugar público, sempre de olho no filho. Há muitas crianças, há muitas pessoas, mas há um único para quem ele olha. Ele olha para seu filho. O seu interesse é em proteger o seu filho, é em cuidar de seu filho, é ver se ele está correndo um perigo, se ele vai se machucar, se alguma coisa errada aconteceu ou vai acontecer com ele. Ele está de olho. Portanto, Davi, que no primeiro momento pensou em fugir, encontrou um conforto na graça de Deus, a tal ponto de então se alegrar, encontrou alento nesta graça de Deus, a ponto de dizer assim: eu estou seguro nas mãos do Senhor. O fato dele me conhecer, o fato dele saber tudo, é na verdade segurança. Mas tudo isso vai depender de sua relação com Cristo. Se você está em Cristo, o fato de Deus conhecer até o mais íntimo sentimento e desejo do seu coração, ainda assim transmitirá segurança, porque mesmo sendo você pecador, você sabe que Ele conduzirá você ao arrependimento, conduzirá você à vida, conduzirá você pelo caminho, porque Deus é bom e conduz os pecadores pelo caminho em que devem andar. E nisso você encontrará alento. Mas se você está sem Cristo, corra, sim, fuja, mas não do Senhor, fuja para Cristo, fuja para se refugiar naquele que nos acolhe e nos livra da ira vindoura, porque o Senhor tem tudo diante de seus olhos, tudo mesmo, e com graça
Ele olha para os seus filhos, para que eles estejam sempre seguros debaixo dos olhos do Pai. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado pela certeza de que ninguém pode nos ocultar de Tua presença. Ninguém pode nos impedir de estar diante do Senhor, de ter os Teus olhos voltados para nós. Que o Senhor abençoe assim o coração de Tua igreja, para que ela se sinta nisso segura e possa, Senhor Deus, andar diante do Senhor com alegria e singeleza de coração. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.